Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Vamos juntos. E olha só, um guarda civil municipal matou o secretário adjunto de segurança do município de Osasco, na Grande São Paulo. O guarda teria se irritado com a mudança na escala de trabalho e cometido o crime. Vamos ver. O guarda Henrique Marival de Souza tinha sido convocado pelo secretário Adilson Moreira para uma reunião na prefeitura. Quando o guarda chegou, o secretário adjunto informou sobre uma mudança na escala, que alteraria o local de trabalho dele. Souza não gostou da notícia. Sacou a arma e disparou contra Moreira. Quem estava na sala se assustou e saiu correndo. O guarda permaneceu no local. A negociação com as autoridades policiais durou cerca de 3 horas e envolveu 116 agentes das polícias civil e militar, além da Guarda Civil. Quando o guarda finalmente se rendeu e a polícia conseguiu entrar na sala, Adilson Custódio Moreira já estava morto. O guarda civil foi preso. Adilson Custódio Moreira era servidor público. Havia mais de 25 anos. Ele trabalhou no Executivo de Osasco por 8 anos. Ele chegou a ser titular da Secretaria de Segurança e Controle Urbano. Em 2018, até José Virgolino de Oliveira, atual secretário, assumir a pasta no ano seguinte. Na gestão de Gerson Pessoa, continuou no cargo de adjunto. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e a Prefeitura lamentaram a morte do secretário adjunto. Osasco decretou o luto oficial de 3 dias na cidade em homenagem ao secretário adjunto morto. E um homem morreu após ser atropelado por um motoqueiro que empinava a moto. O caso aconteceu em uma rua da zona leste de São Paulo. A vítima estava com o seu neto de 6 anos, que ficou gravemente ferido. Câmeras de segurança flagraram quando o motoqueiro de 25 anos atingiu Leonildo Ferreira Silva, de 55 anos, e o neto de 6 anos, que atravessavam a rua perto de uma faixa de pedestres. Na imagem, é possível ver que parte da faixa de pedestres está ocupada por uma van. A vítima se inclina para ver se algum veículo vem na sua direção e, assim que atravessa, é atingido pela moto que vinha empinando. O acidente aconteceu na Avenida Dr. Frederico Martins da Costa Carvalho, no Jardim Planalto, na região de Sapopemba. A morte do pedestre foi constatada no hospital. O motoqueiro, identificado como Marcos Ribeiro Dias da Silva, foi preso em flagrante. Depois, teve a prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva por homicídio e tentativa de homicídio. Em publicação nas redes sociais, o cunhado de Leonildo afirmou que o homem se colocou na frente do neto, evitando a morte do menino. Segundo informações do pai, o menino está com um coágulo na cabeça e quebrou os dentes. O caso é investigado pela polícia. E agora falando de saúde, muitos casos de virose foram registrados no litoral paulista. E após uma viagem para a Praia Grande, 4 pessoas da mesma família foram infectadas. A Amanda Silva conversou com o Herbert, um dos contaminados pela virose. Vamos ver. Após vários casos da virose que está afetando a todos que estiveram no litoral sul de São Paulo, eu conversei com Herbert Celso Mota. Ele é jornalista e teve a família inteira contaminada após uma viagem de 6 dias para a Praia Grande, no bairro do Maracanã, incluindo a esposa e os 2 filhos, Miguel Henrique, de 7 anos, e Pedro Gabriel, de apenas 4 anos. O Herbert contou sobre os sintomas da doença. No penúltimo dia de volta para casa, o meu filho maior de 7 anos, o Miguel Henrique, acordou com muito mal-estar, reclamando de que estava se sentindo mal. Começou a seguir aí com vômitos, começou a vomitar muitos, compramos remédios. Não seguimos até o hospital, porque o hospital estava muito lotado, já com casos de virose. Decidimos então fazer os primeiros tratamentos em casa, com medicamentos comprados na farmácia. Depois dela se sentir mal, foi a minha vez. Eu também dormi, isso eu já em casa, já em São Paulo. Acordei acordei na madrugada me sentindo muito mal, com muitas dores no corpo também, um mal-estar muito grande, muita dor na barriga, muita dor no estômago. Ele também contou que viu muito lixo na praia e rede de esgoto não tratada sendo despejada diretamente no mar, justamente onde os banhistas estavam, o que, segundo especialistas, pode ter sido a causa da virose. A praia estava muito cheia, percebemos muito lixo jogados no mar, na areia.
As redes de esgotos que vão até o mar também, percebemos que vinha muita água maltratada indo de encontro ao mar, água suja de esgotos. Segundo o Ebert, a família se recupera bem e eles não chegaram a passar no médico, mas tomaram medicação. Os especialistas afirmam, no entanto, que é bom procurar um médico e evitar tomar remédio por conta própria. E a obesidade no Brasil aumentou mais de 400% nos últimos 8 anos no Brasil. Um problema que vem acompanhado por uma aliada altamente prejudicial à saúde, o diabetes. E nem as crianças estão escapando desta combinação. A obesidade, juntamente com o diabetes tipo 2, pode ser a porta de entrada para diversas doenças crônicas, como câncer, hipertensão, diabetes, colesterol alto e doenças cardiovasculares, o que também contribui para o agravamento de doenças respiratórias. Segundo as informações do Ministério Público, a obesidade no Brasil cresceu cerca de 430% nos últimos 8 anos e 225% dos brasileiros desenvolveram diabetes tipo 2. Aquela que exige que o paciente tome doses diárias de insulina. A preocupação dos profissionais da saúde e pesquisadores é como a vida desses jovens estão sendo levadas. Os principais fatores para essas doenças são genética, sedentarismo, excesso de tempo de tela, baixa qualidade de sono, o uso de alguns medicamentos e excesso de alimentos industrializados. As informações do Sistema de Informações Ambulatoriais, mantido pelo DataSUS, revelaram um aumento das doenças em pacientes com até 19 anos de idade. Os atendimentos ambulatoriais por infarto nessa faixa etária aumentaram 115% no mesmo intervalo de tempo. Uma outra base de dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo mostrou que os atendimentos hospitalares e ambulatórios entre os pacientes de até 17 anos ficaram em torno de 2.475% por obesidade e 130% os casos de diabetes tipo 2. Para ser evitado que essas doenças alcancem ainda mais as crianças, estimulando a praticar exercícios físicos em brincadeiras que estimulam a movimentação do corpo e que possam ajudar com a memória e a aprendizagem. E você já pensou em comer açúcar saudável? Nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, o uso comercial da alulose já foi aprovado e é uma alternativa mais saudável à sacarose, que é o açúcar convencional. A alulose foi descoberta em 1940 nas folhas de trigo. No entanto, só foi ganhar notoriedade 50 anos depois, quando Kenzo Moura, professor na Universidade Kagawa, descobriu como transformar frutose em alulose com a ajuda de uma enzima. A alulose pode ser 70% mais doce que o açúcar convencional e com apenas 10% de caloria. Porém, ainda é raro de se encontrar na natureza, estando presente em pequenas quantidades em kiwis, figos, passas, trigos e melaço. Nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, o uso comercial da alulose já foi aprovado como um alimento geralmente seguro. Por outro lado, a União Europeia, junto do Canadá e outros países, ainda consideram a alulose como um alimento novo, cuja segurança do consumo não foi completamente avaliada pelas pesquisas. Os estudos mostram que o corpo humano consegue absorver a alulose, mas não a metaboliza, evitando que ela se transforme em glicose. Na prática, o corpo não reconhece que a alulose contém energia. Consequentemente, elimina boa parte das calorias sem transformar o carboidrato em glicose. E esse simples fato fez com que a substância se tornasse a preferida entre as pessoas que querem diminuir o consumo de açúcar sem parar de comer doce. E já começou a funcionar o aplicativo Receita Saúde, com a emissão de recibos de despesa de saúde de forma digital. A expectativa é reduzir o número de declarações em malha fina. O aplicativo está disponível desde abril do ano passado, mas o uso não era obrigatório. De acordo com a Receita Federal, até o início de dezembro, mais de 380 mil recibos de despesas com saúde haviam sido emitidos na plataforma, totalizando mais de 215 milhões de reais em valores de serviços de saúde prestados. A partir deste ano,
Os recibos emitidos no Receita Saúde serão carregados automaticamente como despesas dedutíveis na declaração pré-preenchida do Imposto de Renda da Pessoa Física dos pacientes e também como receita na declaração do profissional. A expectativa da Receita Federal é que a ferramenta reduza significativamente o número de declarações em malha fina, já que cerca de 25% das declarações, nessa situação, apresentam alguma inconsistência relacionada a recibos de prestadores de serviços de saúde com status de pessoa física. O recibo deve ser emitido no momento do pagamento da prestação do serviço. Caso haja mais de um pagamento relativo a uma mesma prestação de serviços, deverá ser emitido um recibo para cada pagamento realizado. A ferramenta não se aplica a prestadores de saúde com status de pessoa jurídica, que já prestam essas informações por meio da declaração de serviços médicos de saúde. E olha só, uma lancha afundou com 7 pessoas a bordo na praia de Laranjeiras, em Santa Catarina. Felizmente, ninguém ficou ferido. Uma lancha naufragou na praia de Laranjeiras, no litoral norte de Santa Catarina. 7 pessoas estavam na embarcação. Podemos ver nas imagens somente a ponta da lança para fora da água. Ela está totalmente na vertical com as pessoas em volta dela. Para resgatar quem estava a bordo, várias pessoas pularam no mar com coletes salva-vidas e outras pessoas com motos aquáticas também ajudaram no resgate. Pouco tempo depois, a Marinha chegou. A corporação deve investigar as causas do incidente. As 7 pessoas foram resgatadas e felizmente ninguém se feriu. E agora um alerta para o verão. Em uma semana, o Mato Grosso do Sul registrou 3 mortes por afogamento. 2 dessas vítimas eram crianças. Nós vamos acompanhar mais informações na reportagem de Fabiane Dorta. O caso mais recente é de um menino de 5 anos de idade. Ele foi encontrado por familiares desacordado dentro de uma piscina na cidade de Anastácio no dia 1º de janeiro. Chegou a ser socorrido e levado até um vizinho que é bombeiro militar. Testemunhas relataram que foram feitas manobras de primeiros socorros e acionado o corpo de bombeiros. O menino foi levado primeiro para o Hospital Regional de Aquidauana, que é uma cidade próxima, onde foi estabilizado e transferido para a Santa Casa de Campo Grande, a capital aqui de Mato Grosso do Sul, onde estava internado até sábado, quando não resistiu e morreu. Ele é a 4ª vítima de afogamento que perdeu a vida esse ano em Mato Grosso do Sul. Todos os casos aconteceram na virada de ano. No dia 1º, uma criança de 3 anos se afogou na caixa usada para armazenar água dos cavalos na chácara da família, em Carapó. Ela brincava ali perto. Outros 2 casos foram no dia 31. Mais uma criança morreu em um dos balneários mais frequentados de Bonito, que é uma cidade que atrai turistas do mundo todo. Essa criança tinha 6 anos e um jovem de 18 anos se afogou quando tomava banho de rio na cidade de Rochedo. Essas tragédias comoveram as cidades e têm colocado o estado em alerta nessa primeira semana do ano, já que muita gente, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas em outras localidades do país, costuma se divertir nesses dias de calor em piscinas, no mar ou nos rios. A recomendação do Corpo de Bombeiros é atenção redobrada nessa época, especialmente com as crianças. Temos muitos rios, muitas piscinas, pessoal de férias quer aproveitar bastante. Porém, tem que aproveitar isso com responsabilidade. Os locais de água são para diversão, mas não cabe às tradicionais brincadeiras. Ficar empurrando as pessoas, jogando na piscina, jogando no rio, pular de ponta em locais que você não conhece, é de extremo mau gosto e muito perigoso. E temos o risco desde a morte quanto a uma paralisia, pode ser total ou parcial. Entre os fatores que mais levam a afogamentos, especialmente nos rios, está a falta de conhecimento das pessoas sobre os locais onde estão nadando. Os leitos de rios eles têm uma característica de serem mutáveis. De acordo com a correnteza, ele pode sofrer modificações na sua parte menor, na sua parte mais rasa, e movimentar pedras ou galhos de árvores, e a pessoa que não conhece, não sabe como está aquele local, e se pular de qualquer jeito, se entrar de qualquer maneira no rio,
pode acabar sofrendo um acidente. O segundo seria o uso de bebida alcoólica, que retira da pessoa a sua capacidade física, o seu discernimento, a sua habilidade de natação e o coloca em risco desnecessário. Pega um pedaço de madeira, estica para essa pessoa para que ela possa se segurar e você possa puxá-la de volta para a margem. Porque se não tiver habilidade para resgate em meio aquático, vai acabar se tornando também um afogado, que a pessoa que está em afogamento entra em desespero, vai se agarrar ao seu corpo e vai acabar servindo como uma âncora, então os dois vão afundar. Iniciar esse procedimento, ligar imediatamente 193 para pedir socorro. Se essa pessoa estiver inconsciente, já é passando os dados para o nosso atendimento e ele vai orientar como proceder. Aqui em Dourados, por exemplo, tem outra situação bastante comum em cidades que tem córregos cortando os bairros. O Conselho Tutelar recebe quase que diariamente denúncias de vizinhos que veem crianças nadando em locais como esse, locais proibidos, em que há risco de acidentes ou contaminação. Uma criança brincando em lugar indevido não é negligência só do poder público, é em primeiro lugar dos responsáveis, tá? Tem penalidade. Essa família será responsabilizada. Primeiramente, um termo de advertência, tá? Posteriormente, se houver reincidência, encaminhamento para a vara da infância e juventude. E dependendo da situação, porque hoje em dia 70% das crianças e adolescentes em situação de negligência, os pais já são separados, o que ficou com a guarda, no caso se é a mãe ou o pai, pode vir a perder a guarda dos filhos. Lembrando então que se você ver crianças ou adolescentes brincando em locais proibidos, vale acionar a Polícia Militar, Guarda Municipal ou até mesmo o Conselho Tutelar da sua cidade. Já em casos de afogamento, deve ser acionado imediatamente o Corpo de Bombeiros. E você vai ver a seguir. Gastos com material escolar impactam em 85% das famílias. E ainda, 2025 é marcado pelo nascimento da geração beta. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com mais notícias para você. E a Polícia Rodoviária Federal da Delegacia de Dourados registrou a apreensão recorde de drogas em 2024 e mantém um posto de recordista nacional, sendo considerada uma das unidades mais eficientes da corporação. Combate ao tráfico de drogas e outros crimes. A segurança das rodovias federais de Mato Grosso do Sul nas operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, Delegacia de Dourados, revelam números expressivos no combate ao crime organizado, consolidando a unidade como referência nacional. A delegacia da PRF em Dourados mantém o posto de recordista nacional em apreensão de drogas, sendo considerada uma das unidades mais eficientes da corporação. Os dados refletem a importância da integração com outras forças de segurança pública. A atuação conjunta foi essencial para desmantelar quadrilhas, esclarecer homicídios e combater o furto de veículos e também o tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal, junto com as diversas forças que atuam aqui na região de fronteira, entende que uma atuação isolada não daria resultado. Então cada um atua dentro da sua circunscrição, jurisdição, podemos assim dizer, mas sempre atuando e trocando ideias e algumas operações conjuntas, né? Sempre com o intuito de combater esses crimes transfronteiriços. Ao longo de 2024, foram apreendidas 129 toneladas de maconha, haxixe e skunk, além de quase 2 toneladas de cocaína. A PRF também recuperou 101 veículos roubados ou furtados e apreendeu 27 armas de fogo, incluindo 15 pistolas, 7 fuzis e 5 revólveres. Durante as operações, 294 pessoas foram presas, sendo 72 com mandados de prisão em aberto.
A maioria dos veículos, principalmente as SUVs e as caminhonetes, elas são levadas para o Paraguai, eles trocam as placas, né? E colocam drogas, geralmente arrancam o banco, alguma coisa nesse tipo, que é o mais popularmente conhecido aqui na região como cavalo doido, né? E enche de droga e vem. Por que eles fazem isso? Porque se perder o veículo não é da quadrilha, né? Hoje a gente tem uma estatística aí pelas apreensões e pelos deslocamentos e pelas declarações dos indivíduos que são presos, né? Que vai para o Brasil inteiro. E a gente sabe que 95% de toda a maconha do Brasil, ela vem do Paraguai, né? Através da nossa fronteira aqui. Geralmente fuzil, essas armas, principalmente as de maior porte, elas são trazidas principalmente dos Estados Unidos e por dentro do Paraguai e tentam entrar por aqui para principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, né, para atender as grandes organizações criminosas, né? Com ações nos quase 600 quilômetros de rodovias federais, o trabalho da PRF Dourados reflete em todo o Brasil. A atuação nossa aqui, ela privilegia e ela atende o Brasil inteiro. Principalmente a gente recupera vários veículos, né? Muitas das vezes esses veículos não têm seguro e o proprietário em São Paulo, Rio, vários estados, ele tem o seu bem recuperado, né? E muitas vezes nem acredita quando a gente entrega na Polícia Judiciária, quando a gente entrega lá e a Polícia Judiciária entra em contato, ele nem acredita que recuperou, já tão perto de perder, né, que já estava aqui às margens do Paraguai. A PRF passará a contar com a Delegacia Especial de Fronteira de Dourados. As obras da nova sede estão em andamento, com previsão de conclusão no segundo semestre deste ano. O projeto inclui um edifício com 1.280 metros quadrados, equipado com anfiteatro, academia, alojamentos, espaço para treinamentos e heliponto. A gente terá sempre servidores de outros estados, cursos, porque será uma sede que poderá receber muita gente, né? Teremos auditório que poderá receber por volta de 100 pessoas, então é uma mudança de chave e é um reconhecimento pelo todo o trabalho realizado pela delegacia da PRF em Dourados, né? Pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que atendeu um ensejo até da própria comunidade, né? Com esses avanços, a PRF de Dourados segue reforçando sua posição como referência no combate ao crime organizado e no fortalecimento da segurança pública no país. E os vereadores brasileiros começaram bem o ano, como a decisão é deles mesmos, reajustar os próprios salários em percentuais que chegam até 108%, como em Boa Vista, capital de Roraima. Os aumentos foram sem dó nem piedade. Vereadores de pelo menos 17 capitais brasileiras terão aumento salarial em 2025. De acordo com o novo levantamento, as cidades que aprovaram os reajustes incluem Aracaju, Belém, Campo Grande, João Pessoa, Macapá, Manaus, Porto Alegre, Recife, São Paulo, Vitória, dentre outras. Os salários dos vereadores são determinados pelas próprias câmaras municipais, o que significa que os parlamentares votam e aprovam os próprios aumentos. No Brasil, os valores variam de acordo com dois critérios principais: a população do município e o salário dos deputados estaduais. Pela legislação, vereadores podem receber até 75% do subsídio dos deputados estaduais, dependendo do número de habitantes da cidade. Grande parte das capitais que decidiram pelo reajuste utilizou esse limite legal como justificativa. Além disso, os vencimentos estão sujeitos ao teto constitucional, que é o valor máximo que servidores públicos podem receber. Atualmente, o teto está em cerca de R$ 44 mil mensais, correspondente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse valor será ajustado para pouco mais de R$ 46 mil em fevereiro deste ano.
Vereadores têm como atribuições legislar, fiscalizar e representar a população no município, o que inclui decidir sobre a destinação de recursos públicos provenientes de impostos. Entretanto, os aumentos salariais aprovados geraram questionamentos da população. Muitas pessoas criticam o fato de os parlamentares definirem os próprios vencimentos e relatam dúvidas sobre a transparência e a prioridade dos trabalhos realizados nas câmaras municipais. E os gastos de início de ano já começaram e os motoristas, por exemplo, já podem preparar o bolso para o pagamento do IPVA deste ano. Os estados já divulgaram a agenda de pagamentos e de descontos. Vamos conferir. Começou a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA de 2025. Os motoristas de todo o Brasil devem fazer a consulta pela unidade federativa. Cada estado divulgou a agenda de pagamentos, junto das regras para que o motorista saiba se está na cota de isenção ou se recebe algum desconto no tributo. Os motoristas podem fazer a consulta para saber dos calendários, alíquotas, descontos e formas de pagamento do tributo, obrigatório para a maioria dos veículos em circulação no país. O cálculo do imposto varia de estado para estado, com alíquota girando entre 1% e 4%. Com ela em mãos, você precisa multiplicar pelo valor venal do automóvel, disponível em uma tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. Com isso, a alíquota é maior para modelos mais novos e diminui com o passar dos anos. O valor do IPVA é dividido e 40% vai para o governo do estado, 40% para o municipal e 20% vai para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O uso estadual e municipal não está mais ligado às rodovias e cada um aponta o destino da verba nas áreas que considerar necessário. E ainda falando em gastos, chegou a vez do comércio repetir a estratégia de todo começo de ano para manter o faturamento em alta. Muita gente sabe que os preços vão baixar, tanto quem compra como quem vende. E no final dá tudo certo. O início de janeiro marca a temporada de liquidações no comércio, com lojas varejistas, supermercados e shoppings oferecendo descontos de até 80% para atrair consumidores. Esse período de promoções é estratégico para o setor, já que o movimento tende a diminuir após as festas de fim de ano. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o mês de janeiro costuma ser o mais fraco para o comércio. Por isso, muitos lojistas aproveitam a oportunidade para queimar estoques, especialmente de produtos sazonais, o que contribui para o faturamento do mês. Em 2024, por exemplo, o comércio movimentou 104 bilhões e meio de reais em janeiro, bem abaixo dos 139 bilhões registrados em dezembro. Embora as promoções sejam tentadoras, especialistas alertam para os riscos de endividamento, especialmente em um mês repleto de despesas fixas, como IPVA, IPTU e material escolar. Para evitar problemas financeiros, especialistas recomendam um planejamento prévio. Antes de comprar, revise o orçamento e considere as despesas já previstas para o início do ano. Além disso, evitar parcelamentos excessivos e fazer uma boa pesquisa de preços para conferir se os descontos são reais podem auxiliar na hora das compras. Os consumidores devem estar atentos também aos gastos financeiros recorrentes em suas vidas, como as compras de mercado, por exemplo, antes de assumirem novos compromissos. E uma pesquisa apontou que os gastos com material escolar impactam no orçamento de 85% das famílias. No ano passado, os brasileiros gastaram quase 50 bilhões de reais com esses itens. As famílias brasileiras gastaram 49 bilhões e 300 milhões de reais com materiais escolares em 2024, o que representou um aumento de 43,7% ao longo dos últimos 4 anos. O valor é uma estimativa de pesquisa inédita do Instituto Locomotiva e Questionpro. O levantamento mostrou que essas compras impactam o orçamento de 85% das famílias brasileiras com filhos em idade escolar. Os questionários foram aplicados entre 2 e 4 de dezembro e, ao todo, foram realizadas 1.461 entrevistas em todo o país.
Com tantos gastos, 1 a cada 3 compradores pretende parcelar para poder dar conta das despesas para o ano letivo deste ano. O estudo mostra que a maioria dos pais e responsáveis de estudantes, tanto da rede pública quanto da rede privada, vão comprar materiais escolares para o ano letivo de 2025, sendo 90% com filhos em escolas públicas e 96% com filhos em estabelecimentos privados. A estimativa é que a maior parte dos gastos se concentre na classe B, cerca de 20 bilhões de reais, e na classe C, 17 bilhões de reais. Juntas, elas são responsáveis por 76% dos gastos nacionais. E olha só, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife são as cidades mais procuradas pelos beneficiários do Voa Brasil. O programa oferece passagens de até R$ 200 aos aposentados do INSS. O programa Voa Brasil, do governo federal, foi lançado em julho do ano passado para beneficiar aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos. Nesse período, foram reservados 23.187 bilhetes para todos os estados brasileiros. Ainda segundo o balanço do Ministério, das 20 cidades brasileiras mais procuradas, 10 delas são do Nordeste e 5 do Sudeste. O Sul e o Norte têm, cada região, 2 municípios na lista. O Centro-Oeste aparece com um roteiro de viagem. E os destinos mais procurados pelos beneficiários do programa Voa Brasil para viajar foram as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. O Voa Brasil é destinado a pessoas que não viajaram de avião nos 12 meses anteriores. O Ministério de Portos e Aeroportos calcula que as passagens compradas seriam suficientes para lotar 180 aviões. Desde julho do ano passado, os voos do programa chegaram ou partiram de 77 municípios. A ação não conta com recursos públicos, já que as passagens são vendidas pelas companhias aéreas. Pelas regras atuais, os aposentados do INSS podem emitir até 2 passagens por ano, por meio do portal do Voa Brasil. A intenção do governo federal é expandir o programa a estudantes universitários de baixa renda a partir do 2º semestre deste ano. E os estados da Bahia e da Paraíba lideram no crescimento entre os destinos mais procurados para este verão. Os dados são de um levantamento divulgado pelo Ministério do Turismo e pela Nexus, Instituto de Pesquisa e Consultoria. A pesquisa sobre tendências de turismo, verão 2025, e o comportamento da população brasileira revelou que 35% dos brasileiros, ou cerca de 59 milhões de pessoas, pretendiam viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro deste ano. Desses, 97% planejavam passear dentro do país. Entre os principais destinos procurados por esse grupo, a Paraíba foi o estado que teve crescimento mais expressivo em relação ao último verão. Na época, apenas 2% dos entrevistados planejavam ir para a Paraíba. Agora já são 7%. O segundo estado em que mais houve aumento da procura no período foi a Bahia, com um crescimento de 4 pontos percentuais. A opção pelo destino passou de 12% no verão passado para 16% em 2025. Entre as regiões do Brasil mais procuradas para as férias de verão, o Nordeste liderou com 53%, seguido pelo Sudeste com 37%. Em relação aos destinos mais buscados, a Bahia liderou a lista, seguida por São Paulo, com 15%, e Rio de Janeiro, com 14% das intenções. A Paraíba, que ocupava o 15º lugar no verão de 2024, subiu para o 6º lugar entre os destinos mais procurados. A combinação entre suas praias paradisíacas e o charme histórico da capital, João Pessoa, atrai cada vez mais visitantes. E a gente muda de assunto porque agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal. E quem traz as informações é o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo. Vamos começar falando sobre a Copa do Brasil, que em 2025 terá mudança nas regras. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você de casa que nos assiste. A partir desse ano, as primeiras fases do campeonato vão ser alteradas e a dinâmica vai mudar, já que o empate não classifica mais o visitante. Provavelmente teremos jogos mais abertos, já que os dois times jogam pela vitória.
A CBF alterou o regulamento da primeira fase da Copa do Brasil de 2025. A partir desse ano, os clubes visitantes não possuem a vantagem do empate no tempo regulamentar. Na antiga regra, se os times visitassem outro clube e empatassem fora do seu estádio, ele estaria classificado para a segunda fase sem precisar vencer. Agora, caso os times empatem, a classificação vai ser definida nos pênaltis. A regra da classificação com empate fora de casa ocorreu nas últimas 8 edições do torneio. A partir da terceira fase, os confrontos serão ida e volta. No total, 80 clubes irão disputar a primeira fase do campeonato. E a divisão dos potes da competição segue o posicionamento do ranking nacional de clubes da Confederação Brasileira de Futebol. Bom, Fernando, e agora eu fico por aqui. Eu me despeço de você e me despeço de quem está em casa nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, Felipe. Muito obrigado pelas informações e até mais. E antes de encerrar, olha só, o ano de 2025 marca o nascimento de uma nova geração, a dos beta. Essa nova geração deve crescer com inteligência artificial e também ver a virada do século. Acompanhe. A nova geração que começou neste ano é a beta, que inclui nascidos entre 2025 e 2039. Segundo um estudo da consultoria australiana Match Crindle, eles serão 16% da população global até 2039 e devem viver para ver a virada do século. Filhos das gerações millennial, nascidos entre 1980 e 94, e a Z, de 95 a 2009, eles crescerão em um mundo transformado pela inteligência artificial e outros avanços tecnológicos ainda imprevisíveis, além de sucessivas crises climáticas. Inteligência artificial e automação devem estar presentes em todos os aspectos da vida desta nova geração, desde a escola até o trabalho, saúde e entretenimento. Os betas devem ser os primeiros a ver transporte autônomo em larga escala e ambientes virtuais imersivos como parte de seu cotidiano. Para a consultoria australiana Tudo o que e como aprenderem, o que consumirem e suas interações sociais deverão ser moldados pela IA. Junto com a geração Alpha, nascida entre 2010 e 2024, esta será a segunda geração integrada unicamente por indivíduos nascidos no século XXI. A consultoria australiana prevê que os pais desta nova geração, por conhecerem bem o lado ruim do excesso de tecnologia em suas vidas, tendem a se assegurar de que seus filhos terão uma educação equilibrada, com atividades ao ar livre e interações sociais na vida real. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Jornalismo Hit no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.